Se alguém não tiver, eu estou com um texto aqui, se quiserem, quando for para Vamos deixar a carta para nossa irmã distribuir tarefa. Graci, né? A Bom Graci dia, meus irmãos. Bom Eita, dia, meus irmãos. quer que eu faça... Qual o livro que tu tem, Lula? Não, olha, aqui, desde os primórdios, desde o começo dos estudos, quando o Zé Antônio participa, ele é quem lê a leitura. Aí você Ele disse que geralmente... tinha o texto aí aberto. Não, mas é porque ele não tinha chegado ainda, mas eu deixo com ele. Eu sou o substituto. Ah, tá. Zé Antônio, está preparado para ler o exórdio? A leitura inicial? Microfone, Zé Antônio. Ele não ouviu, não. Microfone. Pronto, estou sim. Sival faz a leitura do Evangelho. Está pronto. E Omar faz a prece inicial e Isabel Cristina faz a prece final. Combinado? Show! Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá. Porque tem uma mensagem aqui no seu microfone foi desativado devido ao número de participantes na chamada. Bom. Mas estão vendo tudo bem. Fake news. Vamos lá. Posso começar? Pode. Meus irmãos, bom dia. É o seguinte, tenha fé e confiança em Deus, principalmente nas horas mais difíceis da sua vida. Não desespere. Não blasfeme, não amaldiçoe as horas de dificuldade. Seja corajoso e forte nas ocasiões que lhe parecem de tempestade. O Cristo no Horto das Oliveiras, quando o anjo lhe apresentou o cálice da amargura e ele viu tudo o que ia passar, também teve seu medo. O homem que estava nele apavorado disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Logo em seguida, confiando, diz: Não se faça a minha, mas a tua vontade, meu Deus. É isso aí. Lindo texto, Zé Antônio. Parabéns aí. Nada é por acaso. Está vendo aí que texto maravilhoso ele nos trouxe? Com certeza. E foi o livro que eu abri, né? Aleatoriamente. Aleatório. Pronto, passemos à frente. Omar que faz a prece. O microfone também fechado. Renato também. Então, vamos à prece inicial, meus irmãos. Antes de iniciar propriamente os nossos estudos, elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador e a Jesus, nosso Mestre, e roguemos a Ele que nos ilumine, assim como aos nossos instrutores, para que esses estudos sejam o mais proveitosos possíveis, não só para nós, mas para aqueles que possam necessitar e depender de boas ações de nossa parte, da nossa caridade e do nosso amor. Que esses estudos nos ajudem a crescer espiritualmente e que transcorram da melhor forma possível, com o melhor aproveitamento. Assim será. Depois dessa prece, vamos passar para o nosso irmão Sival para fazer a leitura do texto evangélico da manhã de hoje. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem
material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Terminando Seu o livro. Seu Simão, o que é que o senhor achou do texto? O que é que o senhor pensa do nosso futuro? O que eu vi aqui é o seguinte, aqueles que aceitam resignados os sofrimentos, tanto por submissão à vontade de Deus, eles estão cumprindo e aceitando as determinações do nosso Pai Maior. Por isso, dependendo do merecimento de cada um, tudo que Deus determina é porque esse alguém tem condição de desempenhar. Eu entendi mais ou menos assim. Vamos saber o que é que Isabel fala sobre o assunto, né? Microfone. Resumindo, quanto mais fé, por menor que seja, mais nos leva à palavra de Deus, mais nos limpa o nosso caminho na direção do Pai. A Graci. O texto foi resignação, né? Então, sabermos que quanto mais aflições, quanto mais sofrimentos, quanto mais conflitos nos vierem, mais agradecer, como diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses. Em tudo dai graça, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, dar graça, porque quando a gente agradece, é toda uma graça que desce, né? E quando não é uma bênção, é uma lição. E então, tudo que vier para cada um de nós é em busca da nossa evolução, é em busca do nosso progresso. E a cada reencarnação, mais evolução, se assim fizermos, conforme nós prometemos quando a gente vem, retorna. Omar, quer dizer alguma coisa, não? O texto nos leva a entender que, mesmo que tenhamos muitas provações, essas provações têm um lado positivo, que é que, se forem aceitas com resignação, nos estarão fazendo crescer espiritualmente. Não significa, no meu entender, que nós precisemos viver em sofrimento para poder evoluir espiritualmente. Podemos ser agraciados pelo Senhor com uma vida tranquila e dela fazer o uso melhor possível para que continuemos crescendo sem sofrimento. Pois não, Isabel? A doutrina é muito benéfica na nossa vida. Antes de eu conhecer a doutrina espírita, qualquer coisa que acontecia assim me desequilibrava. Eu dizia, por que comigo? Por que, pai? Eu questionava muito. E hoje eu agradeço. Eu levei uma queda tem 3 anos, lá na Ulisses Caldas, aquelas calçadas irregulares, e que essa queda, quando vieram levantar, né, eu falei, obrigada, pai. Aí o homem olhou assim, o que me levantou, a senhora ainda está agradecendo uma queda? Eu falei, senhor, eu poderia estar desacordada, com a cabeça
assim, tonta, e só foi no quadril. Então, vamos lá. E fui para São Lucas e, graças a Deus, não quebrou nada. Outra vez foi uma colega que arrancou com o carro, e eu agradeci também, que eu não fiz absolutamente nada. Eu poderia ter caído, torcido o tornozelo, lá, espremido no meio-fio. Então, tudo realmente é graça. E as mudanças e a nossa fé, que é muito importante, cada dia se fortalecer dela. Era isso. Apenas nós vamos dizer o seguinte: vocês sabem que o modelo de guia para a humanidade foi Jesus, foi? Todo mundo sabe, tem a doutrina do Espírito explica na questão 625. Você imagina o que Jesus passou, a resignação, por todos nós, né? Compreendeu, entendeu, foi tolerante, tudo. É uma aprovação, por ele estar, uma aprovação, mas ele tinha conhecimento de causa, porque ele tinha uma evolução, mas ele estava no mundo incorporado, no mundo de provas e expiações. Então, o que acontece? Ele entendeu a todos, fez para todos, o sofrimento dele está encarnado, não um sofrimento, é uma bênção, foi uma bênção, mas para ele também foi uma bênção estar encarnado, mas se nós formos colocados no plano terráqueo, foi uma aprovação, e ele sofreu consequências. Ele mesmo sofreu, ele entendia todo mundo. Então, aí a passagem. Imagina, Isabel, se não tivesse, naquele momento, a calçada em desequilíbrio. Tinha que chegar a um ponto dele agradecer a Deus pelo tombo, pelo processo assim, e modifica, às vezes, as nossas vidas. Então, é o seguinte, na doutrina dos Espíritos, sempre, quando nós chegamos à doutrina dos Espíritos, as primeiras coisas que nós fazemos, ou nós procuramos, ou temos entendimento, ou alguém nos chega e nos dá uma orientação, nós procuramos fazer visitas àqueles necessitados. Para olhar, nós chegamos lá nesses locais, como uma creche, um abrigo, um hospital qualquer. Nós vamos ali, aí disse, vamos olhar, imagine, nós estamos numa aprovação, sentindo o processo de sofrimento, pode ser assim, porque não tinha conhecimento de causa. Aí, quando chega lá, disse, olha, esse daí está sofrendo mais do que você. Então, o benefício que a doutrina dos Espíritos nos traz é que nós devemos olhar o nosso próximo e colocar ele mais próximo de nós. É procurar fazer o bem, sem ostentação, mas sim fazer o processo normalmente. E cada um faz dentro das suas condições. Não é dizer que tem de fazer, não. E daí a gente vê como são as coisas da vida. Vamos passar para a Lula, depois para a Isabel. Diga, Lula. Eu só complementando aí o que Isabel acabou de dizer, também quando a gente entendia na nossa fé católica, antes de estudar o Espiritismo, né, a doutrina, que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar. Aí a gente vê, estudando a obra dele, que eu acredito que ele nasceu, encarnou e veio ao mundo, passou aqui por esse planeta, pela Terra, para deixar os ensinamentos dele. Ele viveu para nos salvar, mas não foi a morte dele que nos ensinou. Salvar o salvar, Lula, dele é mostrar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Isabel? E isso, a gente seguindo os ensinamentos dele, a gente cresce, não é salvar, a gente vai crescer na espiritualidade e não, vai... Mas... É isso? É isso aí que você falou. É porque você colocou o termo salvação e nós tentamos aqui colocar o termo de salvação como é processado. Isabel? Mas é o que eles professam, tanto os evangélicos quanto os católicos, eles falam isso, né? Isabel.
Posso? E aproveitando, eu hoje estou faladeira demais. Ontem, vendo o jornal, o Lar da Vovozinha estava pedindo um Pix de R$ 2, que eu até botei no grupo, né? Para aqui todos dando R$ 2 no mínimo, né? E para ajudar a despesa mensal, quem quiser se associar. E aquele lá é muito assim maravilhoso, porque elas são muito bem cuidadas, vê que todas elas deram depoimento. Eu ia a todos os asilos. Lá, engraçado, não é nenhum preconceito, mas é visível que os lares espíritas são mais, assim, elas são mais bem cuidadas e felizes. E Acolhidas. E no Leão também. Então, se vocês se quiserem juntar para a gente um dia preparar um lanche, e pode ser na semana, no sábado, o dia vocês é que dizem, eu sou a aluna aí de vocês, para nós podermos ir, mais irmãos que nos acompanhem, né, encarnados mesmo, porque elas gostam bastante. E o Pix é lá da vovozinha, @gmail. Eu vi lá, colaboração, e no dia que forem, eu me ofereço para levar a minha música juntos. Elas amam, Lula. Eu já levei também o marido, o esposo de uma colega de trabalho, quando eu trabalhava, e elas ficam muito felizes. E também, se alguém tiver aí filho novinho, adolescente, elas adoram também a alegria do... Eu já fiz isso, por isso que eu estou falando de levar a música, porque nós já fizemos isso no Leão. E foi muito bem recebido. Se a gente puder fazer, estou fugindo um pouquinho, mas se a gente puder pensar... Não, isso aí, Isabel, é muito importante para todos eles. Realmente eu conheço lá da vovozinha, tempos atrás, e sempre a gente fazia. Mas tinha nosso amigo Jefferson, que tocava, e ele levava a música também. E toda semana, e todo mês a gente envia, tirava para ir para lá. Isso de 82 a 96, 98, a gente participava, tinha um grupo todo domingo. E o lanche, sabe, eu sempre gosto de levar um lanchinho, bolo, suco, pão de queijo, e lá o pessoal deixa a gente servir para elas, interagir, elas agradecem, acho que não pode a gente dar na boquinha, ficam assentadas. No Juvino, que eu fazia 4 ações ao ano, Lai, Leão, Juvino e lá da vovozinha, porque lá eu tinha abraço, né, tanto financeira como também na distribuição e tudo. E no Juvino, por exemplo, as freiras guardavam tudo e, não, da hora do lanche já passou. Mas como? Aí aquilo eu não gostava, que o que eu gosto é de passar a mão, dar carinho. Não sei se você conheceu o fundador da casa, da casa do lado da vovozinha. Conheceu? É o pai um dos fundadores, seu Cremil. Não, né? Foi Cremildo, não. Foi, não? Ele que... Antenor Melo. Como é o nome? Antenor Melo. É o Antenor, e ele veio para ajudá-lo, né? Aí ficou... A Cremilda foi, posteriormente, Cremildo, Dona Terezinha. Tá certo? Vamos lá. Ei, vamos partir para o nosso estudo, né, Graci e Helena? Vamos, eu estava aqui fazendo minha doação. Olha aí. Vocês querem que eu leia ou o Martins lê, né? Não, o Omar lê, né? Omar, isso, Omar? Qual é a página? Eu não estou louca. Leio. Não está vendo, A página não? aí do livro é Lula quem sabe. Eu só sei, eu acho que é nesse capítulo, não foi nesse aqui que a gente parou? 173? 173. Para você voltar aí, porque eu não estou encontrando aqui, não. Então, eu vou ler para você entender. Dos médios especiais, façamos uma comparação, continuidade, né? Eu acho até que a gente podia voltar, a Glaci, no 172, porque esse aqui é complementação.
para a gente entender melhor. Concorda? Já voltei. Então, aqui, ó, dos médios especiais. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, de par com a aptidão do espírito, a do médio, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Aí, no próximo, que é a continuação desse, por favor, Glacinha. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem a seu alcance diversos violinos que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições, quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. HC, Eu acredito que pare por aí. é. Omar, o que é que você achou do texto? O que é que você não entende do texto? Eu acho que é um texto mais ou menos longo, mas bem claro. Ele está colocando aqui o que nós já estudamos, de que os espíritos, quando têm uma mensagem a transmitir, como o tocador, o músico do violino, eles procuram transmitir essa mensagem por aquele médium que lhe apresente as melhores qualidades para transmitir aquela mensagem para outras pessoas, para os encarnados. Então, ele faz essa seleção, o espírito, entre um ou outro, de acordo com a comunicação. Nós já falamos aqui, quando for transmitir de alguma coisa, por exemplo, sobre música, vai procurar algum médium que tenha alguma aptidão musical, e assim por diante. HC, Houve até um comentário, na hora que o Omar começou a falar, eu lembrei de. Acho que tem algum livro, eu não me recordo onde foi o comentário, qual foi o livro, não me recordo. Que o médium, ele não estava pronto. Acho que foi até aqui mesmo, ele não estava pronto, né? Mas foi usado um outro que estava lá, que não estava, mas não tinha a mesma sintonia, vamos dizer assim, que aquele que não estava pronto. Porque existe toda uma preparação para que a gente seja o transmissor, né? Que a gente seja o mediunizado, mas aí pega qualquer um, como que diz assim, os reencarnados, né? Pega qualquer um, não, vamos botar nele tudo. Aí a espiritualidade, ela nem sei se ela consegue adentrar, eu não sei se ela consegue fazer a sintonia, porque a pessoa não está pronta. Da mesma forma, se for o médico que tem a capacidade, que não tenha se preparado anteriormente ou o dia antes, até quando a gente vai fazer uma sessão mediúnica, né, bem interessante, que acontece tanta coisa naquele dia, você esmorece, você dá sinusite, tanta coisa que acontece como se fosse impedindo que você fosse, né? Mas ali já não é os irmãozinhos que estão esperando, não, é aqueles que são sofredores e que não querem ainda a evolução, que ainda não querem que a gente siga adiante, né? Ou melhor, dirija. E é por aí, né? Eu vi isso aí em algum comentário, não sei onde, porque é tantos grupos que eu participo que eu fico assim meio. Isabel, conseguiu, Isabel?
Ainda estou procurando. Pega ele no livro dos médios. Você pega no livro dos médios, no capítulo 16, no capítulo 16, nos médios especiais, você vai encontrar. Só que a gente não pode dizer porque é conforme a edição do livro. A edição do livro vai mostrar diferente. Se o nome disser tal, pode ser uma diferença de livro aí, pronto. Aí A gente não pode dizer a página, porque seu livro é muito é o mais novo, né? Aí a gente não pode dizer a página. é o seguinte, Especiais começa no 185. Ui. Tá certo. Mas Olha, não estou achando. mas vai encontrar. Lula, quando você pega um violão, você que é um grande músico, existe diferença de um para outro? Lula? Não está aí, foi Gabriel, para pé. existe sim, existe sim. Existe violão para vários tipos de música, de estilo, sabe? Violão de aço, violão de nylon, Inclusive a afinação, né, Lu? inclusive afinação. Mesmo sendo diapasão, o Zé Antônio também é músico, ele fica aí caladinho aí, mas ele toca o violão também e canta muito bem. Tá certo. Olha, ele está falando aqui dos médios de espíritos, se passa a tela anterior, ele fala dos espíritos medianos, né? Não é aqueles espíritos evoluídos. Existem frequências, existem condições de cada médio, de cada espírito. Por exemplo, Lúcio disse que nós já comentamos aqui, havia nos arredores de Jerusalém, vocês já escutaram isso, a reunião, houve uma grande epidemia. Ele foi a um espírito que vivia dentro das mesquitas, para que ele pudesse ir lá, ele todo vestido, sua roupa branquinha, isso, aquilo, outro, a espiritualidade pediu para que ele fosse ajudar aqueles que necessitavam. E ele não foi, disse que não ia melar a roupa dele. Aí ele vai lá na frente, né, o Lúcio conta que existe um ladrãozinho, uma pessoa a espiritualidade foi lá, ele disse, eu vou, e foi. Quer dizer, a vibração que estava de um fariseu, um sacerdote, foi totalmente diferente de uma vibração da pessoa que não tinha uma certa condição de conhecimento do evangelho. A afinação daqui, aí quer dizer, a espiritualidade pegou esse cidadão e foi. E quando ele chegou lá, ele fez um grande trabalho, fez, né, Lúcio, né, Pascal, nosso lá, Jesus no Lar, o livro, depois sai. Ele foi lá e fez todo o trabalho, enterrou aqueles que estavam céu aberto, os corpos que estavam céu aberto, e a gente confia, ele foi lá e fez o trabalho. Vai depender do grau mediúnico, da questão mediúnica, do entendimento do espírito, ser o espírito superior, que o espírito superior não tem essa história de ele chegar assim para um médium e por ser um médium que não tem uma boa frequência, não puder conseguir manipular esse espírito, manipular no modo de dizer, certo? E pegar esse espírito através da mediunidade e ele fazer um grande trabalho. Então, é aquela história. Uma vez, uma pessoa chegou a um certo momento que disseram que encontraram o Dr. Bezerra numa casa de pessoas que vendia ilusões fácil. Aí perguntaram, mas doutor Bezerra, você numa casa dessa? Ele disse, meu filho, eu tenho que estar em todo canto, em todo local. Em todos os locais que eu posso te dar onde está precisando da necessidade. E daí eu vou usar aquilo que eu posso fazer para ajudar alguém que está ali. E olha que tem nos livros de André Luiz um caso muito interessante desse tipo, de uma família. A filha saiu, isso, aquilo, outro, e ela estava no local, nesse local, e
transmitir ou vender ilusões falsas. Então, acontece que isso acontece normalmente. Então, a espiritualidade está lá. E no caso das questões mediúnicas, é claro que cada um de nós temos um grau evolutivo. E, às vezes, nós pensamos que estamos numa boa vibração e nós não encontramos essa vibração. E, às vezes, nós encontramos pessoas que achamos que não tem uma boa vibração, quando chega naquele momento, se concentra e se renova, e a espiritualidade traz tudo que quiser. É a mesma coisa do violão. O médium, aquele que trabalha com violão, ele vai encontrar a melhor peça para o seu trabalho. E daí nós não sabemos quem é essa questão. Nossa, tem também no livro de Humberto Campos, não sei se é Humberto Campos, né? Humberto Campos, que um cidadão contratou um serviço de uma pessoa simples, humilde, que fazia seu trabalho maravilhoso. Mas não dava campo para que ele pudesse falar, porque ele era um criado. E esse criado fazia tudo dentro de casa, calado, não podia fazer nada. E ele não conversava porque era um criado. Com a questão do orgulho, da vaidade, eu criado uma vez, ele saiu de casa e foi para um certo local. E quando retornou, antes de entrar de casa, escutou um som muito bonito, uma música muito bonita, num piano. E ele achou estranho. Quando chegou, foi se aproximando da sala, gostou, foi toda a fé, era alguém que estava tocando no seu piano. E quando foi olhar, aquela pessoa que fazia serviço para ele. Quer dizer, ninguém sabe quem é um outro na circunstância da divindade. Nós conhecemos todos nós, mas intimamente só quem sabe é Deus e a espiritualidade é amigo, e é aquilo que é transmitido. Então, nesse caso aqui, é aquela história, vai depender do médium. Se o médium, por exemplo, teve alguma dificuldade, a espiritualidade aproxima de outro médium que possa dar a comunicação, mas, normalmente, a espiritualidade, se for superior, não tem nenhum problema, porque ele sabe. Primeira pessoa a ser beneficiado no centro espírita na aplicação de um passe é o médium. Por quê? Ninguém vai dar água a uma pessoa num copo sujo. Ele primeiro lava o copo, quando lava o copo, limpa o copo direitinho, depois coloca a água e dá àquele que está necessitado. No caso do médium, na aplicação do passo, o médium chega na casa espírita, aquele que faz a sua prece se beneficia e procura ajudar a espiritualidade. Tem pessoas que chegam na casa espírita e não faz nenhuma prece quando entra, e nem quando sai. Faz sim a prece quando o presidente, às vezes, tem alguns que não, que faz sua prece normalmente, na cabine, e assim vai. Então, quer dizer, vai ajudar na espiritualidade. Se a espiritualidade achar que deve fazer um tratamento de uma pessoa com aquele médico, faz, mas tem a ajuda mútua dos dois para que possa viver. Então, o tratamento que você tem de dar, o músico tem de dar ao violão, é o quê? Afinar na melhor maneira possível, tentar ajeitar o seu equipamento para que ele possa estar aí, transmitir aquilo que ele quer fazer. Então, isso é que é importante, o que Kardec nos disse aqui, colocando a condição de médios especiais. Pois não, senhor Lula? É só para dizer a todos, informar que estamos, de acordo com o livro, no item 185, na metade. E o texto continua, viu? Não terminou, não. Aqui está na metade ainda está no meio de um texto ainda. A leitura continua. Assim, por exemplo. Vamos adiante, então. Vamos adiante, então. E Isabel, encontrou, Isabel? Pronto, Isabel. Chegou.
É sintonia, Isabel. Vamos lá, dá continuidade para a gente falar mais um pouco. Vamos, então, continuando o texto. Assim, por exemplo, indivíduos que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e, como médios, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado o desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com desenho, com a música, etc. Alguns há que, sem possuir de si mesmo conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas. Outros para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Continua, Lula. Pode virar a página que continua. Aí no próximo tu conclui. Quer continuar, Ana? Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias, e quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médios, apenas porque esse lhe convém mais. Continuamos naquela de que o espírito seleciona o canal, o médium, de acordo com as suas aptidões. Essa semana eu ouvi um pronunciamento do poeta Almir Sater, ele admitindo que a música, que é o grande clássico dele, né? Aquela música, ele admitiu, Tocando em Frente, que tinha sido psicografada. Ela caiu assim, plasmada na frente dele. Ele e mais em parceria, ele e Renato Teixeira. Um fez a música e o outro recebeu o texto. É porque Diga, Isabel. Não, são de minutos. Foi muito bonito esse depoimento que ele deu nessa música. Ele disse que isso aí aconteceu muito rápido com ele e o Renato. Como é Renato Teixeira? Renato Teixeira. Tocando em frente. Alguém quer mais falar sobre o assunto? A Graci Helena está muito calada. Você, vamos conversar. Tô mesmo, eu tô... Ontem eu fui dormir muito tarde, aí hoje eu tô meio lesadinha. Mas é tudo que vocês já falaram, não tem nem o que acrescentar, é concluir esse pedacinho aí que eu já passei, e que, como foi já dito e bem exemplificado por você, referente aos violões, as pessoas que tocam violões, né? Mas na íntegra aos violões, porque cada um com o seu método, seu jeito. E é isso, nós somos meros instrumentos oferecidos ao Espírito. Essa frase aí foi bem complexa, né? Nós somos vistas as qualidades de instrumentos oferecidos ao Espírito. Então, cabe a nós sermos, de tentar elevar a nossa moral, o nosso intelecto, para que venha espíritos não zombeteiros, mas que venham mensageiros, que venham a nos agregar, adicionar, né? E não inferir tanto o ambiente quanto ao médio ali, instrumento.
Mas é isso, tudo que você falou referente ao violão tem tudo a ver com cada um médio, com cada tipo de mediunidade, etc. Continua a leitura, Renato? Pode ser. Então, laboraria, pois, em erro quem, simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é, não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Cumpra, portanto, se estude a natureza do médium como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Mais alguma coisa? Me parece que é bem claro, né? E complementa bem o que a gente já leu até agora. Tá Muito claro, né? E o que nós tentamos transmitir para vocês foi que nós temos que analisar o médio e o espírito. O espírito evoluído e o médio mediano é outro. Só que vai depender da frequência do médio, porque isso são ondas magnéticas que nós transmitimos para o espírito para o médio. Então, quer dizer, se você está num bom momento, vamos voltar lá atrás, quando a pessoa está, às vezes, as pessoas chegam para nós e dizem, você está muito inspirado. O que é isso? É a frequência mediúnica do médium, a frequência magnética do médium que estava aí desenvolvendo na maior condições, quer dizer, você estava num canto tranquilo, paz. Você esqueceu, muitas vezes acontece com a gente, às vezes a gente está sentindo uma paz tão grande e a espiritualidade está presente ali, e a gente não sente que aquele momento de paz e amor, às vezes sentimos, às vezes não, mas é momentos que nós, às vezes, estamos pensando e nós não estamos sentindo. Porque envolvimento, gente, o movimento, vamos dizer assim, nós que estamos aqui, a questão fluídica do plano terráqueo, ela tira muito de nós aquilo que nós somos ou nós transmitimos. Não é difícil de entender isso. Você existe aí uma condição do espírito, mas você quer transmitir algo, mas o fluido do planeta não vai dar a condição de transmitir o que você realmente quer. Olha como isso é profundo. Você tá envolvido, você quer transmitir, mas não consegue superar a parte externa da nossa vibração. O que acontecia com o Chico? O Chico conseguia superar isso. Chico sabia do seu interno, envolvia o externo, que podia estar cheio de miasma, e ele transportava-se além do seu processo, dos seus fluidos externos. Quer dizer, enquanto nós temos uma aula de alguns centímetros, Chico tinha de metros. Então, superava os obstáculos daquilo que ele estava querendo transmitir. Então, o médium, ele se prepara, ele quando começa a trabalhar. Eu tenho que trabalhar dentro do centro espírita na comunicação. É claro que nós temos de procurar dar espaço para que haja as comunicações do mundo espiritual sobre o mundo material da melhor forma possível. Quando você tem aquela coisa, nós temos de ir ao centro espírita, por quê? Porque lá existe a facilidade e a condição dos espíritos superiores nos ajudar para que aqueles espíritos que também têm essa condição de não externar aquilo que realmente é e da possibilidade que ele venha dar uma comunicação daquilo que ele é. Então, quer dizer, através de um corpo, de uma questão mediúnica. Então, tudo isso nós estamos vivendo aqui na face da Terra. A vibração, a prece é importante. Porque Chico fez todo aquele trabalho. Chico, ele modificou sua vida desde o início, ele já estava preparado para fazer aquilo.
Ele se tornou-se uma pessoa como um violão adaptado para todos aqueles que quiserem vir e dar comunicação através dele. Quer dizer, Chico aquele violão especial que você podia pegar ele e trazia qualquer tipo de mensagem para ele, qualquer música através dele. Tanto do Beethoven como do Lula, do Renato, que não sabe. Então, Chico é totalmente diferente. Então, existe o desempenho do médico de cada um de nós. Às vezes, sou um grande médico. É. Cadê a humildade? E para Chico, a gente encontrava tudo isso. Quando alguém chegava para ele e disse, não, meu filho, não sou eu, não. E sempre tinha aquela saída, né, que ele dizia que não era, ele dizia por dizer porque ele era aquilo. Diga, Isabel. Quero tirar aqui uma dúvida, não sei se eu vou conseguir me comunicar, estou embaralhando tudo aqui. Por exemplo, não, no plano espiritual, os espíritos que chegam não podem ver aqueles mais de luz, mais elevados, não é assim? É. E de lá para cá, por exemplo, um Chico Xavier, aqueles espíritos inferiores não chegavam até ele, ou sim? Como é que esse processo? Esse processo é o seguinte, os espíritos, tem alguns espíritos que não conseguem observar o Chico, como você mesmo. Ele tem uma vibração tão baixa que eles não vê aquelas pessoas que estão encarnadas. Ele tem muitos espíritos que ali eles não têm condições, porque eles estão num plano. Uma vez Armando, o ex-presidente da Federação Espírita Norte-Grandense, nossa amiga Armando, está na espiritualidade, ele chegou interessante, disse, você está aqui, os espíritos estão aqui, cada um no seu patamar de evolução, no seu plano vibratório. Tem dois espíritos aqui, eles não se encontram, porque ele está numa vibração e outro está noutra. Eles não se vê por causa da vibração. Um está num plano e outro está no outro. Está entendendo? Aí você está nesse plano, o outro está no outro plano, e você não tem condições de observar o que está vendo. É como uma vidência. A vidência você pode estar, não é, HC? Você pode ter 4 espíritos aqui, você só pode ver 2, e 2 você não tem condição de ver. É tudo questões de vibração, de entendimento e compreensão. E evolução. Se o Bezerra de Menezes, vê todos nós. Mas a gente não pode ver porque nós não temos condições. E outra coisa, a nossa vibração tem que ser muito alta para que nós possamos ver tudo. Mas mas temos uma certa situação. Quando nós não temos uma certa vibração de paz, de amor, de esperança, os amigos não evangelizados chegam até nós. Por quê? Muitas vezes a própria espiritualidade faz que eles vejam para que nós possamos aprender. Olha, tem certos casos dentro de centro espírita de comunicações na assistência, aí você pode chegar e dizer, por que um espírito daquele, os espíritos guias da casa, nossos amigos espirituais que tomam conta da casa, deixa uma pessoa, um médium, que não tem conhecimento de causa da comunicação na assistência. Não é para os espíritos evoluídos, não é para o espírito responsável pela casa, não é para deixar. Olha, meu filho, não pode não. Mas deixa para quê? Para que nós, médios da casa, que estamos em aprendizado, saber como se dá com aquele médium, com aquele espírito que está dando comunicação. Quando a fé está na cabine, quando a fé um médium entra, um médium sem conhecimento de causa, uma pessoa que não tem conhecimento, da comunicação sem saber por que está dando comunicação, o espírito também está dando comunicação, também não sabe por que está dando comunicação, aí os médios ficam se pegando com ele,
se pegando com ele, às vezes segura materialmente, ali segura para ele, então ele bagunça todo mundo. E, na realidade, se nós tivermos uma boa vibração, não precisa daquilo, não. E é até para aprendizado, né? Para os médios ter erros e se elevar, evitar. Que é bem possível, né? E saber que eles não são espíritos, são médicos, porque são médicos estão ali dentro, acho que eles sabem tudo. Não tem condições. A Graciela levantou a mão, vamos lá. Não, eu estava lembrando aqui da sessão mediúnica que teve terça, eu com minhas experiências, né? E foi bem interessante, porque eu até dei uma mensagem que vale até para nós todos, porque a mensagem foi tipo global. Eu peguei para mim, cada um pegou para si, né? Para a gente avaliar a alimentação. Né? Então, pega-se até para nós aqui também, avaliar para que a gente. Ele foi muito, muito, muito claro, dizendo que não só de uma corda, é um suicídio. Quando a gente exagera em alguma coisa que está nos prejudicando, é um suicídio. Ele foi bem claro nisso aí, né? E achei bem interessante o recado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tinha uma jovem lá, e ela deu a passividade dela, só que ela acho que foi a primeira vez, eu não sei. Eu só sei que ela ficou como que. Eu vi que o doutrinador, o dialogador, foi ter com ela, e como sempre, eu não posso chegar e falar, né? Obviamente. Eu não posso chegar, você tem que fazer, não é do jeito que você está fazendo, é desse jeito. E ele tem décadas, nasceu dentro do espiritismo. Então, quem sou eu para chegar junto dele e dar orientação, a sugestão? Aí ele simplesmente, a menina estava lá, né, bem dando a passividade dela, e de repente eu já estava só energetizando o campo. Aí a menina ficou, né, e ele, tá certo, meu amigo, pois pode ir em paz, quando quiser voltar, volte. É aquilo que eu digo, né? Ele não direciona, ele não encaminha o espírito. Aí, isso foi na terça. Na quarta teve a reunião pública. E eu fui, né? Aí, sempre que eu vou para a cabine de passes. Aí eu fui. E exatamente quando ela entrou, eu já senti. E ela veio diretamente para mim. Eu digo, eita. Aí eu já me preparei, né? Aí eu dei o passe nela e tudo, até foi bem demorado e tudo. Aí eu senti a presença dele, aí encaminhei ele para a luz, encaminhei ele para os irmãozinhos que ali já estavam esperando por ele e tudo. Aí ela estava com dores gastrointestinal, né? Ela estava com algumas coisas que ela saiu da reunião com isso. Quando foi depois do passe, ela me chamou em particular, ela foi e disse, você viu alguma coisa? Aí eu fui e disse, só o seu irmãozinho, que ontem não foi tirado, ele ainda estava com você. Né? E ela foi e disse, mulher, que alívio eu tô, porque eu estava com Aí falou, né? Aí das coisas que ela estava sentindo. O quão é importante a gente saber lidar com as coisas. Não é só você chegar, não, porque eu sou o presidente da casa, eu estou doutrinando. Eu estou doutrinando, não, eu estou dialogando. Eu sou dialogador e pronto, ninguém pode fazer nada. E deixando as outras pessoas, no caso da menina, ela é de outra cidade também, tudo, deixando ela sair daquele jeito. Totalmente despreparada, porque teve uma vez que eu saí de lá, no início, pensei que ele fazia o negócio como era para fazer, e eu saí de lá
perturbada. Eu entrei dentro do carro, eu digo, não tenho condição de dirigir. Eu mesmo dei um dispersivo e eu mesmo dei o autopasse. Foi como eu consegui realmente voltar ao meu equilíbrio, né? Aí foi bem interessante isso aí. E, assim, é uma coisa que a gente... E ela falou que o irmãozinho, na hora, ela foi disse, não foi dado o dispersivo normal aqui, eu ainda estou sentindo, mas ele também pouco lixou-se. É bem interessante. Lula, ela falaria autopasse, tá certo? Autopasse, nós podemos aplicar um passe em nós mesmos, tá certo? A gente para em um certo ambiente, faz uma prece, tá certo? Pode fazer uma movimentação, como você passa a mão no cabelo quando está assanhado, você passa assim, ó. Aqui atrás, nessa região aqui, tem uma válvula chamada um bulbo. Esse bulbo é uma válvula espiritual dos nossos chakras que transmite as energias, a transição de energia dos plexos, através dele, esses plexos aqui, esses plexos para os outros plexos do nosso corpo. Então, há muitas pessoas que têm dor de cabeça, estão com dor de cabeça, o que é? Essa válvula que está obstruída, não está passando. Aí, às vezes, a gente não tem condições de ter um centro que não passa, está com dor de cabeça, e acho que isso é uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça diferente. Aí vai, se recolhe um pouco e faz uma prece e pede que os amigos espirituais lhe apliquem um passe. Então, esse movimento aqui, ó, pode fazer isso, porque a gente está usando as mãos é transmissor. Uma certa vez, um curioso ficou curioso para ter conhecimento, né? Curioso para ter conhecimento. Então, ali do Bezerra de Menezes tinha embaixo, saiu uma cabine de passe, cada para um lado e outra para o outro. A gente estava para um lado e saía pelo outro. E a pessoa entrou e começou a tomar o passe. E essa pessoa que tem conhecimento, e foi olhar os médicos aplicando o passe. Então, ele sentou-se num local estratégico para ver o que estava acontecendo na cadeia, nessa aplicação de passe. E nós ficamos assim olhando, né, para ver. Então, quando ele terminou, aí ele viu algo diferenciado. Quando terminou a reunião, ele chegou e perguntou a pessoa lá do trabalho, da reunião, disse, olha, eu vi um negócio, estava ali, eu observei um negócio muito interessante. Cada médico transmitia, saía dos seus dedos, um, tipo um leite de magnésio, uma coisa leitosa, uma coisa leitosa que cai na cabeça daquelas pessoas que estavam tomando passe. Mas um era branco, outro era amarelo, outro era azul. O que foi aquilo? Aí a pessoa que estava ensinando, a João Cecílio, disse o seguinte, que cada um está transmitindo um fluido diferente para aquelas pessoas, cada um estava precisando de um fluido totalmente diferente. Mas eu achei outra coisa muito interessante, que alguns caía o leite, esse leite, esse fluido, vamos dizer, vamos botar o normal, um fluido leitoso, branco, e só via até aqui, daqui sumia. E tinha outros que iam até os pés. O que foi isso? Isso é aquele que estava, que veio só até aqui, foi interrompido pelo burro. Por quê? Porque ele estava com um pensamento totalmente diferente, não estava contido com Deus, não estava pensando em ficar bom ali, só estava ali por estar. E aqueles que passou através do burro, e foi até os pés porque tinha o merecimento, e esse merecimento, o fruto foi até os pés para tirar todas os frutos etéreos daquela pessoa. Isabel Cristina.
Sua aluna hoje está muito chata. Não, Isabel, é um prazer. Fluido e ectoplasma é a mesma coisa? Quando viu esse fluido de cores diferentes, seria ectoplasma? Não, olha, é o seguinte, nós sabemos que existe o fluido universal. Então, nesse fluido universal tem o fluido magnético, tem o fluido vital, tem todo tipos de fluidos. Sempre é de um fluido universal. Então, é manipulado pelos espíritos para que ele use aquele fluido necessário para aquela pessoa que está precisando. Então, o fluido vital é que dá normalidade ao corpo físico. Nosso corpo tem uma carga fluídica que nós, com ela, vivemos e sobrevivemos um tempo determinado na nossa programação reencarnatória. Nós poderemos diminuir nosso processo reencarnatório, por exemplo, nós tínhamos de passar para a espiritualidade com 80 anos, aí a gente passa com 70. O que foi que aconteceu? Nós, numa aprovação voluntária, tiramos os nossos fluidos vitais e desgastamos ali em outros processos que não deveria fazer. Então, quer dizer, nós vamos desgastar o nosso corpo físico. Vamos dizer assim, a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa usa o corpo para certas coisas que não deve fazer, vai diminuindo o nosso corpo físico. Pessoal, aí, quando nós trabalhamos para Jesus, isso, aquilo, outro, em vez de a gente passar 80, aí diz que é a moratória, né? A gente passar um tempo maior aqui na face da Terra. Porque nós acumulamos o nosso fluido vital, nesse fluido vital, nós praticando a caridade, praticando o amor, praticando atos que venham trazer benefício do próximo, nós não estamos fazendo esse benefício ao próximo, estamos fazendo nós mesmos. Aí a gente passa do 80 para 90 e assim vai. E a necessidade de cada um de nós, a necessidade também existe aquele processo. Nós fazemos uma certa condição de ajudar nós mesmos, através do crescimento do nosso fluido, a espiritualidade sabe até quando nós podemos ficar aqui na face da Terra. Então, mais ou menos por aí. Então, são esses casos que acontecem normalmente, normalmente na nossa vida. E tudo isso acontece tanto dentro de uma casa espírita, como num processo qualquer das nossas vidas. Dentro da nossa empresa, né? Tudo que a gente pode fazer para melhorar é quando a gente vibra na faixa do amor e da caridade, do entendimento, da compreensão. Então, são esses casos que acontecem normalmente. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que nós entendemos aí. E se nós saímos do tom, do contexto, desculpe, mas é isso mesmo. Vamos lá? Isabel, ao invés de chata, se considere participativa. Não, e bom que ela tira as dúvidas, talvez, de muitas das pessoas, né? Tá certo? Quanto a Humberto Campos, é muito interessante. A pessoa tinha uma pequena editora, e essa editora tinha os funcionários. E parece que era uma editora, lá, uma coisa que tinha máquinas. Então, o cidadão tinha editor e tinha seus funcionários. E começava a trabalhar com seus funcionários, ajudando a um, ajudando a outra, ajudando a outra, ajudando a outra. Quando foi um certo dia, esse patrão, vamos dizer assim, esse senhor que tem essa fábrica, foi e encostou, começou com um funcionário, encostou o braço numa máquina, a máquina ligou, ele um dedo. Perdeu um dedo. Ele, conhecimento da doutrina dos espíritos, foi lá, dedo, isso, aquilo, outro, perdi meu dedo, perdi meu dedo, perdi meu dedo, ficou aperreado. Aí é o velho costume de nós, né? Procurar os espíritos, os amigos espirituais para perguntar se nós estamos com dor de cabeça ou não, se nós vamos fazer isso ou aquilo outro, o que é que está acontecendo. Aí o amigo chegou e disse, meu amigo espiritual, pelo amor de Deus, me diga porque eu perdi o dedo. Aí a espiritualidade disse, você perdeu o dedo, né? Graças a Deus, você perdeu o dedo. Aí ele ficou assim, graças a Deus, dá graças a Deus, como Isabel fez, né, da queda, a queda, o dedo. Aí
Ela disse, por quê? Você está dizendo graças a Deus e eu foi que você tinha disse, não, é porque você você veio nessa reencarnação para você não perder o dedo. Você veio para perder um braço, perder o braço, não o dedo. Mas já que, pelo processo que você passou, daquilo que você fez durante a sua vida, as bênçãos de Deus fez que você só perdesse só um dedo. Isso agora eu posso saber o motivo de eu vir programado para perder o braço. Disse, você trabalhava no Nordeste brasileiro e vivia dentro de um canavial que tinha coisa de cana. E você colocava os braços, você era uma pessoa, aquelas pessoas que tomavam conta dos escravos, o chefe dizia, coloca o braço de tal escravo na moenda. Aí você pegava ele e colocava o braço dos escravos na moenda. Então, você vem para fazer um processo que você fez lá atrás, quando você tomava conta de vários escravos. Você era aquela pessoa chefe e dizia, quando o escravo fazia qualquer coisa, comia manga, né, com leite, não podia, aí botava nas moedas, né. Essa história de comer manga com leite não pode, né, porque faz mal, é o que É dizia. Então, interessante isso aí que Renato está falando, porque eu até tentei sorrir aqui, porque eu lembrei de mim, eu devo ter feito alguma coisa, viu? Porque eu fui avisada que eu ia sofrer um acidente ali na BR de Parnamirim, né? Que eu trabalhava, morava em Natal, ia para Parnamirim todo dia. E eu andava no Ambróis. Aí foi até a irmã Graça, aí foi e disse, doutor Bezerra, né? Foi e disse, minha filha, cuidado na BR. Aí sorriu, aí foi isso, mas eu sei que você não vai acontecer do jeito que planejaram para você. E eu nem imaginava assim, né? Continuei, quanto mais devagar eu ia, mais devagar então eu fiquei indo, né, na BR. Eu saía mais cedo, voltava mais tarde, porque eu vinha mais devagar ainda com medo de acontecer alguma coisa comigo na BR. Mas não, simplesmente eu estava em pé e eu recebi como se fosse um empurrão nas costas, né? Eu estava em pé na calçada da loja, aí eu recebi como se fosse um empurrão nas costas. O meu relógio caiu, do jeitinho que eu estou aqui, era para cair de frente, né? A lógica, né? Era para cair de frente, tanto que o meu relógio realmente voou para o poste que estava à minha frente, mas eu caí exatamente na horizontal, não na vertical. E eu caí em cima desse ombro, que ainda hoje eu peno com ele. Aí foi bem interessante, Renata. Tentei, aí eu digo, meu Deus, o que eu fiz com outro, que eu não tenho nem ideia. Mas, mas aí eu tive que botar ferro, eu tive que tirar ferro, e tudo meu esposo me acompanhando, botando ferro, tirando ferro, porque estava necrosando. Na tirada do ferro, eu dei início de trombose, e já foi tirado muita carne do meu braço, porque estava cobrindo já os ferros, aquela coisa toda. Aí meu esposo vai e desencarna, eu venho para cá, chega aqui que eu vou fazer um exame, porque o braço não para de doer. O médico daí deixou simplesmente fragmentos dos ferros no meu braço e deixou 80% dos meus tendões soltos. E os médicos daqui, em nenhum lugar do mundo, mais querem tocar no meu braço com medo de eu perder o restante do movimento que tenho. Diga aí. Isabel, Lá nos Irmãos Caritativos, né, de Chico, porque foi onde, de Francisco, foi onde eu operei meu ombro, que eu ia direto para a cirurgia, e lá teve a primeira cirurgia. Hoje o irmão Alain, que eu trabalho toda quarta-feira, ele bota a placa, tira a placa, e agora
estou com um personal que é reabilitação, agora assim, não dói mais nada. E 14 de agosto faria 2 anos de cirurgia. Eu optei ir lá para cirurgia espiritual. Mas hoje eu estou falante, né? Mas como eu levantei assim a mão, era para dizer que pedir realmente que a gente peça todos os dias, para tirar a síndrome de Gabriela do nosso coração, que eu nasci assim, vou morrer assim. Nos abrir diariamente para as mudanças que a gente enxergue, que tire a venda. E a outra é paciência. Paciência com os erros dos irmãos, porque lembrar que esses erros é para nossa elevação, nosso aprendizado. São 2 coisas que, antes de eu fazer meu evangelho diário, eu peço. E esse ano está sendo ano de muitas provações e bênçãos para mim. E eu só tenho a agradecer. E eu quero dividir isso com vocês, e que quem não faz, que faça, que todo dia peça essas 2 bênçãos ao Pai. Mas, Isabel, já dizendo Cristina, Isabel, eu também fazia o tratamento com o doutor Bezerra e com a Analise. Mas aí eu tive que vir, então foi interrompido, mas também foi autorizado por doutor Bezerra, né? Vi que aonde eu tivesse, ele estaria comigo. Quando eu precisasse de um passe, eu podia. Aí, de vez em quando, eu mesmo já dou e tudo. Dói, mas não dói tanto, sabe? Só que eu não posso pegar peso por conta só dos 20% dos tendões que eu tenho. Que os outros 80% ele deixou solto. Pois aí que tem que reforçar. Você vem morar aqui de novo? Vou sim, senhora. Aí eu vou lhe apresentar Fernando Feitosa. Ele acabou de se formar, mas é um personal de reabilitação. Eu não quero a musculação, eu quero reabilitar. Comecei vou para a 5ª aula e já não dói mais. Eu não dormia por cima, virava para o lado, o outro já estava doendo também, que eu compensava com o outro, e zerou todas as dores. Vou lhe apresentar, se Deus quiser. Isabel, Gente, complementando seu tratamento, eu vou lhe indicar para você comprar nas farmácias aí, chamado Sucupira. Eu ia precisar operar meu ombro e fiquei bom assistindo o Jô Soares, um artista da Globo, dizendo que tinha ficado bom ele e o cachorro de dores tomando Sucupira. Ele disse que dei ao meu cachorro também, que estava sem andar. No meu caso, Lula e Isabel. E eu não fui operado do ombro. Eu não aguento. Eu tomava remédio da base de morfina. No meu caso, eu tive que operar porque foram 2 fraturas e um trituramento. Teve um osso que foi totalmente triturado. Teve osso. O meu foi o tendão espinhoso que rompeu em 100%. Como não sei, ele disse que foi a velhinha. Que nem todo velho rompe o tendão, mas a velhinha aqui rompeu. certo. Gente, mais alguma coisa sobre o assunto? Omar, Lula, Zé Antônio? Eu acho que o que nós passamos hoje aí está bem passado. Para nós aqui que somos leigos, eu, Lula e Simval, Zé Foi a Antônio, aula de hoje. essa aula que vocês passaram hoje foi muito boa. Para mim, calhou sobre o que eu estou passando, parece que tudo estava dentro do que eu precisava ouvir, eu precisava saber. Muito obrigado. Obrigado a Deus. Então, é o seguinte, quem ficou houve alguma definição para a prece? Pronto, Isabel. Isabel, prece de encerramento. Eu tenho, assim, convicção que todos nós, aqui reunidos, sob o comando da espiritualidade amiga, dos irmãos de luz que nos intuem nessa jornada chamada vida. E temos muita alegria nesse sábado de hoje, com todo o aprendizado, e gratidão a vocês, irmãos, que vocês
consigam nos amparar. E também aos irmãos que hoje não puderam estar presentes, que sejam amparados com essa luz, com essa misericórdia divina. E dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que possamos levar esse Pai Nosso dentro do nosso coração com toda clareza e trabalhar nossa vida com todas as palavras ditas. Gratidão, tenham todos um excelente final de semana e uma excelente semana. Até sábado. Amém. Dá um sábado. beijo no coração de cada um. Tá certo. Ei, cadê? Eu tô com saudade de Valderice. Valderice. Diga a ela que volte quando tiver